Olá, você está no canal do YouTube Águas Águas e nós vamos apresentar hoje para você um vídeo que envolve uma questão envolvendo a alcalinidade. A pergunta que surge é: por que a alcalinidade está baixa e o pH está alto? Como explicar? Para que isso ocorra, eu tenho que apresentar alguns conceitos químicos previamente ao vídeo. Vamos falar sobre alcalinidade. Quais são os tipos de alcalinidade que você tem? Você pode ter 5 combinações possíveis de alcalinidade. A primeira é a alcalinidade a hidróxido. A segunda é a alcalinidade a hidróxido e ao carbonato, que estão juntas. A terceira é só carbonato. E depois nós podemos ter a alcalinidade onde existe carbonato e bicarbonato. E finalmente a alcalinidade somente a bicarbonato. Não é possível existir as 3 espécies de alcalinidade no mesmo meio aquoso. Por quê? Porque a alcalinidade a hidróxido reage com a alcalinidade a bicarbonato, transformando-a em alcalinidade a carbonato. Então nós temos uma tabelinha que é de conhecimento pacificado pela comunidade científica, que de 4,4 a 8,3 você tem só bicarbonato. De 8,3 a 9,4 é possível você ter carbonato e bicarbonato. E acima de 9,4 você tem hidróxido e carbonato. Esses pH, essas faixas são importantíssimas. Perfeito? E na área de piscinas, nós vamos ter somente alcalinidade a bicarbonato. Então, nós vamos considerar alcalinidade a hidróxido, alcalinidade a carbonato e alcalinidade a bicarbonato na nossa explicação. Onde o bicarbonato, como disse, só existe, está presente na faixa de pH da água de piscinas. Eu recebi uma pergunta referente à alcalinidade total e envolvendo essa diferença da alcalinidade estar alta e o pH está alto e a alcalinidade está baixa. Quando você coloca qualquer simbologia química entre 2 parênteses, significa que esta expressão significa concentração daquela substância. Então, quais são as alcalinidades, tipo de alcalinidade que existe no meio aquoso? Bicarbonato, de 4,4 a 8,3, carbonato, de 8,3 a 9,4, hidróxido, pH maior que 9,4. A alcalinidade total, ela é representada pela concentração da soma de bicarbonato, de carbonato e hidróxido. Na água da piscina, existe apenas alcalinidade a bicarbonato. Logo, não existe alcalinidade total na água da piscina. É errado, do ponto de vista químico, afirmar que existe, além da alcalinidade a bicarbonato, na água da piscina. Não tem, só tem alcalinidade a bicarbonato. A alcalinidade a carbonato e a alcalinidade a hidróxido, em função do pH, não vão existir na água da piscina. Quais são os interferentes quando você mexe com a alcalinidade? Principalmente na forma de dosagem que nós fazemos, que é usando um indicador que muda de cor em função do pH. O cloro residual pode interferir na dosagem da alcalinidade. Portanto, antes de iniciar uma análise, deve-se introduzir uma quantidade de sulfato de sódio. No caso do kit de água de piscina, deveríamos adicionar 10 gotas de tiosulfato de sódio. Isso não é feito, isso não é apresentado e é um interferente que ocorre no kit de água de piscina. Porque a dosagem da alcalinidade ocorre numa alteração de cor do indicador, que muda a sua estrutura química para mudança de cor. E os agentes oxidantes, como ácido hipocloroso e hipoclorito, podem interferir na estrutura química, alterando o ponto de virada de titulação. Por isso que é indicado que você coloque 10 gotas de sulfato de sódio. Esta é uma representação do que fazemos no laboratório e na água de piscina. No laboratório, pegamos uma proveta de 25 ml, medimos a dosagem, passamos para um Erlenmeyer, colocamos um indicador
e depois usamos uma bureta para titular com uma solução ácida. Na área de piscina, nós temos um copinho, botamos 25 ml, adicionamos o indicador e pingamos utilizando o frasco do titulante. Perfeito? Quais são os tipos de alcalinidade falando pH? Nós fizemos aqui um gráfico para representar pH de 4.4, 8.3 e 9.4. Perfeito? Que é daquela tabelinha que nós utilizamos lá. Então, nesta faixa de pH de 4.4 até acima de 9.4, nós vamos ter o que nós chamamos de alcalinidade total. Quem é a alcalinidade total? É a soma das concentrações do bicarbonato, do carbonato e do hidróxido. Nessa faixa superior, nós só temos alcalinidade a hidróxido e a carbonato. De 8.3 a 9.4, um pouco acima de 8.3, você pode ainda ter um pouquinho de bicarbonato, porque a hora que esse bicarbonato encontrar com hidróxido, ele vai se transformar em carbonato. Perfeito? E nessa parte de baixo, de 4.4 a 8.3, você tem alcalinidade a bicarbonato. Perfeito? Então, essas são as alcalinidades e é uma representação do que nós podemos ter no meio aquoso. Agora, vamos voltar aqui. Olha, toda dosagem que você vai fazer de uma faixa de alcalinidade ou usando um titulante, que no caso é um ácido, você precisa de um indicador. E nessa faixa de 8.3 até acima de 9.4, você usa o indicador chamado fenolftaleína. Perfeito? Porque acima de 9.4, nós temos hidróxido de carbonato. Entre 8.3 e 9.4, nós podemos ter carbonato e bicarbonato. Então, acima de 8.3, o indicador usado é fenolftaleína. Perfeito? Agora, a fenolftaleína ela é uma substância química que acima de 8.3, ela fica de coloração rosa. Abaixo de 8.3, ela fica incolor. Então, para determinarmos qualquer alcalinidade ali na faixa de 8.3 para cima, vai ter que usar o indicador fenolftaleína. Perfeito? Em função da sua mudança de cor, da sua alteração de cor em função do pH. Agora, vamos repetir. Então, nós vamos ter da faixa de 8.3 a 9.4, a alcalinidade do indicador fenolftaleína. A alcalinidade vai ser indicada pelo substância química fenolftaleína. Maior que 8.3, ela fica rosa. Abaixo de 8.3, ela fica incolor. Quando eu passo para a faixa de 4.4 ou 8.3, eu tenho que mudar o indicador. Nessa faixa, em geral, o que acontece? Nós usamos dois indicadores, o alaranjado de metila ou o chamado indicador misto. Porque esses indicadores, o ponto de mudança de cor deles é dentro dessa faixa. Então, para você determinar a alcalinidade total, no mínimo, você tem que usar dois indicadores diferentes. Então, para determinar a alcalinidade total, é necessário, no mínimo, dois indicadores, duas soluções de indicadores diferentes. Agora, a alcalinidade está baixa e o pH está alto, como pode? Então, olha aqui, eu peguei aqui agora, mostrei para você, tem um vídeo sobre isso no canal do YouTube Águas Ava, mostrando que eu uso o indicador da piscina, ele vira para uma cor amarelada, vocês estão vendo aí. O outro indicador verde, ele passa por uma cor rosácea, o indicador vira para amarelo, para rosa, amarelo, salmão, e o outro indicador verde vira para rosa, avermelhado. Perfeito? No canal do YouTube você tem esse vídeo mostrando isso. Agora, quanto mais alcalinidade de bicarbonato existir na água, mais gota de titulante vai ser consumida para mudança de cor. Então foi feita a pergunta. Inclusive dado um exemplo de pH de 8.2 e uma alcalinidade de 30 ppm. Agora, por que isso? Isso é fácil de responder. Porque você indica a alcalinidade está baixa e o pH está alto, porque o indicador do kit de tratamento de água de piscina não alcança, não indica a viragem acima do pH de 8.3, onde existirá alcalinidade a carbonato ou carbonato e hidróxido. Ou seja, o indicador utilizado nos kits de piscina,
ele não vai conseguir alcançar a alcalinidade de bicarbonato e falar, determinar essa alcalinidade para você pela titulometria usando esse kit de piscina. Então nós podemos dizer que essa explicação é função que o indicador que está sendo utilizado, ele só vira na faixa da alcalinidade de bicarbonato. Por isso, a alcalinidade está baixa porque tem pouco bicarbonato, porque o pH está alto. E tem pouca alcalinidade a bicarbonato. Não está sendo levado em consideração a alcalinidade a carbonato. Então, se uma amostra de água tiver pH de 4,5 a 8,3, ela pode possuir exclusivamente, somente a alcalinidade de bicarbonato. E a acidez é relativa ao gás carbônico, ao mesmo tempo. Isso ocorre devido ao equilíbrio entre o gás carbônico, o bicarbonato e o carbonato. Assim, quando a substância que poderia provocar alteração do pH da amostra é adicionada, ela pode ser neutralizada a partir do deslocamento de um equilíbrio. Esse é o efeito denominado tampão. Após as explicações teóricas dos fundamentos da química para este experimento, e após nós termos preparado cada frasco desse com 50 ml de água destilada, nós vamos fazer o seguinte: nos 3 últimos frascos eu vou adicionar 4 gotas de uma solução diluída de hidróxido de cálcio, cal hidratada, perfeito? Então vamos colocar 4 gotas em cada um. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Após receber essas gotas da solução diluída de cal hidratada, o que aconteceu com essa água destilada? Ela aumentou o seu pH. Esta água destilada aqui, o pH continua em torno de 6,8, 6,9. E a partir do terceiro frasco aumentou. Agora, como é que eu faço para identificar e para até quantificar a alcalinidade dessas águas? Se eu aumentei o pH, nós vamos ter que usar um indicador que caia na faixa de pH correspondente àquela alcalinidade que a gente quer determinar. Então, se aumentou o pH, nesse frasco a alcalinidade está na forma de carbonato ou até hidróxido, porque está acima de 8,3. Então agora, neste frasco, eu vou colocar 4 gotas de um indicador, porque na química a gente usa substâncias que têm a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH. Então, nesse frasco que nós estamos vendo aqui, eu coloquei 4 gotas do indicador fenolftaleína, que indica para nós que acima do pH 8,3 ela fica com a cor rosa.
Isso significa que se eu colocar a fenolftaleína nesta primeira água, em que o pH dela deve estar próximo de 7, porque ela é água destilada, ela não vai ficar colorida, ela vai ficar incolor. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Notem que não há nenhuma mudança de cor nesta água. Posso balançar. Por quê? Porque o pH dela está abaixo de 8,3. Então, nesses 3 frascos, nós temos pH acima de 8,3. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar nesses 2 frascos os indicadores de kits de alcalinidade que nós temos e utilizamos na área de piscina. Então, vamos botar aí 4 gotas, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos agora colocar 4 gotas do outro indicador de um outro kit. 1, 2, 3, 4. Então, os senhores concordam comigo que nestes 2 casos os indicadores apresentaram cor azul e que estas águas estão com pH acima de 8,3. Agora eu vou usar um titulante também de um kit para ver quantas gotas eu vou gastar para determinar a alcalinidade dessa água. Mas notem, nós colocamos 50 ml. O cálculo feito pelos cubetas vendidas junto com o kit é 25. Isso foi de propósito para a gente aumentar o volume. Então vamos lá, ó. 1 gota. Vamos balançar. 2 gotas. 2 gotas. Vamos balançar. Olha que já está mudando. 3 gotas. Perfeito? Agora vamos para o outro frasco, com outro indicador, com a mesma água. 1 gota, 2 gotas. 3 gotas. Vamos ver se muda. Perfeito. O que significaria isso aí? Se eu estivesse... aqui eu estou com 50 ml. 3 gotas seria 30 ppm de alcalinidade que eu teria em cada frasco desse. Perfeito? Mas eu botei em 50 ml. Em 25 ml corresponderia a metade, 15 ppm. Então, esses 2 frascos estão só com uma alcalinidade correspondente a 15 mg por litro. Mas o pH desta água está em 8,3, acima de 8,3. Você fala, como é possível isso? É que esses indicadores utilizados na área de tratamento de água de piscina, nos kits, eles têm uma mudança de cor apenas na faixa correspondente ao bicarbonato. Ou seja, eles mudam de cor somente dentro da faixa do bicarbonato. E aqui nesta água com 8,3, nós temos um pH alto, temos mais carbonato do que bicarbonato. Mas o indicador não serve para indicar a presença de carbonato. Por isso que se explica que você tenha um pH alto e baixa alcalinidade. Porque na área de piscinas, eles confundem a alcalinidade total com a alcalinidade a bicarbonato. E para você identificar a alcalinidade verdadeira desta água, eu teria que repetir essa titulação usando o que? A fenolftaleína. E aí eu conseguiria identificar a presença do carbonato, eu ia somar a quantidade, a concentração de carbonato com a concentração de bicarbonato e eu teria a alcalinidade total da água. Então os senhores descobriram que você consegue esse resultado de um pH alto e baixa alcalinidade porque o indicador que está sendo utilizado está errado para aquela faixa de alcalinidade. Que os indicadores que nós utilizamos da área de piscinas, eles simplesmente têm ponto de viragem correspondente à faixa de
bicarbonato de sódio. Você gostou do vídeo? Deixa para nós o tininho e se inscreva no canal para que nós possamos publicar mais explicações químicas para vocês. Muito obrigado.